Minha mãe partiu sem se despedir, até eu ler o que ela deixou. Era uma manhã fria de inverno, o tipo de dia em que o ar corta a pele e o céu parece pesar sobre os ombros. Eu estava sentada na varanda de casa, segurando uma xícara de café que esfriava rápido demais, olhando para o vazio. Fazia 3 dias que minha mãe, Clara, havia partido. Não houve despedidas, nem últimas palavras, só um vazio que parecia engolir tudo ao meu redor. Eu, Ana, 32 anos, filha única, agora órfã, ainda não conseguia entender como o coração dela, tão grande, tão cheio de vida, havia parado tão de repente. Um infarto, disseram os médicos. Rápido, silencioso, definitivo. Ela se foi enquanto eu estava no trabalho, corrigindo relatórios, alheia ao fato de que o mundo como eu conhecia estava desmoronando. Naquela manhã, eu não queria entrar no quarto dela. Era como se abrir aquela porta fosse admitir que ela não estava mais lá, mas algo me puxava. Talvez fosse o peso do luto, ou talvez fosse ela de algum jeito me chamando. Peguei a chave do armário onde ela guardava suas coisas e, com as mãos trêmulas, abri a porta. O cheiro dela ainda estava ali, um misto de lavanda e tecido velho. No canto, jogada sobre uma cadeira, estava sua bolsa de couro marrom, a que ela carregava para todo lado. Sempre achei que aquela bolsa era um mistério. Tudo o que eu preciso tá aqui dentro, Ana, ela dizia, com um sorriso que escondia segredos. Hesitei, mas algo me fez abrir o zíper. Entre chaves, lenços e um batom desgastado, encontrei um envelope amarelado com meu nome escrito na caligrafia dela. Meu coração parou por um segundo. Era como se ela estivesse ali, sussurrando para mim. Abri o envelope com cuidado, como se fosse explodir em 1000 pedaços. Dentro havia uma carta. As primeiras linhas fizeram meus olhos arderem. Minha Ana, se você está lendo isso é porque eu não consegui te contar tudo o que queria. Perdoe sua mãe por ser tão covarde. Minha respiração ficou pesada. Covarde. Minha mãe, a mulher que trabalhou 2 turnos por anos, que enfrentou um chefe abusivo para me sustentar, que ria mesmo quando a vida parecia um campo de batalha, não fazia sentido. Sentei na cama dela com a carta nas mãos e comecei a ler, enquanto o mundo lá fora parecia desaparecer. A carta contava uma história que eu nunca soube. Minha mãe não nasceu Clara. Seu nome verdadeiro era Marina, uma jovem de um vilarejo pobre no interior, onde a vida era dura e as escolhas eram poucas. Aos 17 anos, ela se apaixonou por um homem chamado Eduardo, um viajante que prometia um futuro melhor. Ele era carismático, com olhos que pareciam carregar o mundo, e ela acreditava que ele era sua saída, sua chance de sonhar. Mas o sonho virou pesadelo. Eduardo não era quem dizia ser. Ele a levou para a cidade grande, prometendo amor, mas o que veio foram anos de violência, humilhação e solidão. Minha mãe, tão jovem, tão cheia de esperança, viu tudo desmoronar e então ela descobriu que estava grávida de mim. As palavras na carta tremiam, como se ela tivesse chorado enquanto escrevia. Eu não podia deixar você crescer naquele inferno, Ana. Então fiz o que precisava fazer. Eu fugi. Ela não entrou em detalhes, mas disse que deixou tudo para trás. Seu nome, sua história, até a memória de quem ela tinha sido. Marina virou Clara, uma mulher nova, sem passado, sem raízes, mas com uma filha para proteger. Ela nunca olhou para trás, nunca falou de Eduardo, nunca mencionou o vilarejo. Para mim, ela sempre foi só a minha mãe, forte, risonha, incansável. Mas agora, segurando aquela carta, eu via uma mulher que carregou um peso que eu nunca imaginei. Enquanto lia, minha mente voltava a momentos que agora faziam sentido. Às vezes que ela ficava quieta, olhando pela janela, como se procurasse algo que nunca encontraria. Ou quando me abraçava forte demais, como se tivesse medo de me perder. Eu sempre achei que era só amor de mãe, mas agora entendia que era medo, culpa, talvez até arrependimento. A carta continuava, e cada linha era como um soco. Eu queria te contar tudo, Ana, mas nunca soube como. Tive medo de que você me visse de outra forma. Não como a mãe que te criou, mas como a menina assustada que eu fui. Perdoe-me por guardar esse segredo. Eu parei de ler por um momento, porque as lágrimas já borravam a tinta. Minha mãe, que sempre me ensinou a ser forte, a nunca desistir, carregava essa história sozinha. Como ela conseguiu, como ela riu, cozinhou, dançou comigo na sala. Sabendo de tudo isso, fechei os olhos e vi o rosto dela, aquele sorriso que escondia tanta coisa. Mas a carta ainda não tinha acabado. Havia mais uma página, e foi ali que tudo mudou. Tem uma coisa que você precisa saber, Ana. Eu nunca parei de procurar por ele. Não por amor,
mas por justiça. Meu coração disparou. Ela escreveu que, anos depois, já comigo crescida, ela começou a investigar o paradeiro de Eduardo. Não era vingança, ela dizia, mas uma necessidade de fechar aquele capítulo. Ela descobriu que ele ainda vivia, agora um homem mais velho, morando a poucas cidades dali. Ele tinha uma nova família, uma nova vida, como se o passado nunca tivesse existido. Minha mãe, com o pouco que tinha, contratou um advogado. Eu não queria dinheiro, Ana. Queria que ele soubesse o que fez. Queria que ele olhasse nos meus olhos e visse que eu sobrevivi. A carta contava que ela conseguiu confrontá-lo. Numa tarde chuvosa, num café qualquer. Ele não a reconheceu no começo, mas quando ela disse quem era, ele ficou pálido. Ela não gritou, não chorou. Apenas contou a verdade, sobre a violência, sobre a fuga, sobre mim. E então, ela fez algo que eu nunca teria imaginado. Ela o perdoou. Eu precisava soltar esse peso, Ana. Não por ele, mas por mim e por você. Queria que você crescesse sem o veneno que ele deixou em mim. Eu estava tremendo quando terminei de ler. Não era só a história dela. Era a força que ela teve para transformar dor em perdão. Mas havia um último parágrafo, e foi ele que me quebrou de vez. Ana, você é meu maior orgulho. Tudo o que fiz, cada escolha, cada lágrima foi por você. Se eu partir sem te dizer adeus, saiba que estou em paz. E onde quer que eu esteja, estou te olhando com o mesmo amor de sempre. Viva, minha filha. Viva com coragem, porque você é filha de uma mulher que nunca desistiu. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, segurando a carta, chorando como se pudesse abraçar cada palavra. A bolsa dela, tão comum, tão dela, guardava um pedaço da sua alma. Era como se ela tivesse esperado o momento certo para me contar quem ela realmente era. Não só a mãe, mas a mulher, a guerreira, a sobrevivente. Naquele momento, senti ela comigo, como se estivesse sentada ao meu lado, me dizendo para continuar. Dias depois, decidi fazer algo por ela. Peguei a carta e fui até o vilarejo onde ela nasceu. Era um lugar simples, com ruas de terra e casas que pareciam paradas no tempo. Encontrei a igreja onde ela foi batizada, e ali, sob uma árvore antiga, deixei uma foto nossa, tirada num Natal qualquer, onde ela ria com os olhos brilhando. Não sei se alguém encontrou, mas parecia certo. Era como devolver um pedaço dela àquele lugar, como se eu estivesse dizendo, você venceu, mãe. Voltei para casa com o coração mais leve, mas ainda carregando ela em mim. A carta agora fica na minha mesa de cabeceira, e toda noite, antes de dormir, leio uma linha ou duas. É como se ela estivesse me contando a história de novo, me lembrando que a vida, mesmo com suas cicatrizes, pode ser bela. Minha mãe partiu sem se despedir, mas deixou tudo o que eu precisava para entender quem ela foi. E mais importante, quem eu posso ser. Se essa história tocou seu coração, se você já sentiu o peso de um segredo ou a força de um amor que transcende tudo, compartilhe. E me conte, o que você faria se encontrasse uma carta que mudasse tudo o que você sabe sobre alguém que ama? Inscreva-se no canal, mas só se essa história falou com sua alma.